CAC, custo de aquisição de clientes. Se você não sabe o que é o CAC, ou se você nunca calculou o seu, então você não pode anunciar em marketing digital. Ou você nunca vai saber se suas campanhas estão dando certo, valendo a pena ou não. Eu sou Gustavo Gomes, sou especialista em marketing digital com foco em Google Ads, e esse daqui é o curso gratuito de pré-marketing digital. E nele, e nessa aula aqui, aliás, a gente vai falar sobre CAC. Então, o que é o CAC? É o custo de aquisição de cliente, ou seja, é o quanto você está disposto a pagar para conseguir um cliente. Então, se você tem um produto ou tem um serviço que você quer anunciar na internet, você, quando vende esse produto ou esse serviço, você consegue um lucro. Né? E por isso, na aula anterior, era tão importante, conforme você viu, de você anotar o lucro que você tem em cada produto ou serviço que você quer anunciar. Por quê? Porque através desse lucro é que você vai conseguir chegar no seu CAC. E por que que o CAC é tão importante? Né? Por que que eu digo que você nem deveria anunciar sem saber? Por quê? É o quanto você está disposto a pagar pelo seu cliente. Então vamos supor que você está anunciando um serviço que você cobre R$1.000 para fazer, no qual você tenha R$500 de lucro. E aí você está anunciando e você descobre que para conseguir um cliente, você gasta R$600 de campanha. Percebeu? Que você acabou de ficar R$100 no prejuízo? Então assim, se você não define o seu CAC e não define o quanto você está disposto a pagar por um cliente, você nunca vai saber se sua campanha está dando prejuízo ou não. Você nunca vai saber o tamanho do resultado positivo que você tem com as suas campanhas ou não. Você sempre vai achar que, independentemente do quanto você está investindo ali no marketing, você vai achar que está caro conseguir um cliente. Né? Imagina uma situação reversa. Imagina que você está conseguindo clientes a R$500. A cada R$500 que você investe, você consegue um cliente. Só que você nunca calculou o seu CAC, você acha que está investindo demais para conseguir esse cliente, e aí um dia você vai fazer o cálculo do CAC, que eu vou te explicar aqui daqui a pouquinho, como é que você faz, e aí você descobre que para cada R$500 que você investe, você consegue um cliente que te dá 10 mil de lucro. E aí você acaba enxergando que o seu CAC agora é um CAC super baixo, por exemplo, para o quanto que você queria. Entendeu? Então, essa é a importância do CAC. É você saber se o que você está fazendo está caro ou está barato, está valendo a pena ou não, está te dando lucro ou prejuízo, seja em qualquer estratégia de marketing digital que você esteja adotando no momento, ou que alguém que você contratou para fazer esteja te passando os relatórios ali para você conseguir analisar no momento. E como que você chega no seu CAC? Você viu que é muito importante você saber exatamente o quanto você tem de lucro em cada produto ou em cada serviço. Por quê? Através desse lucro é que você vai chegar no seu CAC. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um produto ou um serviço que te dá R$500 de lucro, ou R$100 de lucro. Vamos trabalhar com R$100 de lucro. O que você vai definir? Quanto desse lucro, né? Lembrando que o lucro é, depois que você vende o seu produto ou serviço por algum valor, e aí você tira todos os custos e sobra ali o seu lucro. Né? Então, mesmo que o seu produto tenha custado R$500, ele te deu R$100 de lucro, por exemplo. E aí, quanto desse lucro você está disposto a investir para conseguir esse cliente? Quanto que é? Você está disposto a investir R$100? Aliás, você está disposto a investir R$10 para ganhar esse 100? Você está disposto a investir 30 para ganhar esse 100? Está disposto a investir 80 para ganhar o 100? Tudo depende extremamente de você e da sua empresa e do quanto você está disposto a investir desse lucro que você ganha para conseguir aquele cliente ali. Né? Eu tenho diversos casos e diversas empresas em que eu já atuei que tinham CACs, tinham custo de aquisição por cliente totalmente diferentes. Né? E dependendo do seu produto ou do seu serviço, existem algumas formas diferentes de calcular o seu CAC. Então, por exemplo, existe aquele produto ou aquele serviço que o cliente compra uma vez só. Então, essa é talvez a forma mais simples de você calcular o seu CAC. Por quê? Porque a venda aconteceu uma vez só, então você tem muito claro ali o quanto a pessoa pagou, quanto que você teve de lucro e quanto que você vai querer reservar para ser o seu CAC. Só que existem muitas vezes, no caso, existem produtos ou serviços que são prestados mensalmente, que você cobra uma consultoria, por exemplo, como é o meu caso, ou que você vende por assinatura. Então, o que acontece?
o que o cliente paga para você não é somente aquela primeira parcela ali. Eu vejo também muitos empresários e pessoas que já anunciam errando nessa parte e calculando o CAC em cima só da primeira parcela ou da primeira vez ali, do primeiro mês que a pessoa paga para ela. Só que isso não pode acontecer. Então, por exemplo, eu já tive alguns clientes que tinham um serviço que demorava cerca de 2 anos para ser prestado, para ficar pronto, né? Aliás, o serviço ficava pronto em cerca de 2 ou 3 meses e depois eles prestavam ali uma manutenção naquilo que eles faziam por cerca de 2 anos. Isso era cobrado. Ou seja, esse cliente vai ficar pagando para ele durante 2 anos. Então, quanto que eles precisam entender, né, qual o valor que eles precisam usar para calcular esse CAC. É esse valor total de 2 anos que o cliente vai pagar. Então, vamos supor que nos primeiros 2, 3 meses você ganha ali uns R$ 2.000 para fazer aquilo. Você não vai calcular em cima desse. Se no total do contrato que você fecha em média com o cliente, ele te paga 10 mil no longo dos 2 anos, então seu CAC vai ser ao longo desses 10 mil. Se você vende um produto por assinatura, que o cliente assina aí por no mínimo 6 meses, ou tem uma assinatura mínima, ou mesmo que não tenha uma assinatura mínima, você já saiba, em média, o tempo que a pessoa fica ali com o seu produto contratado. E se você está começando agora e ainda não sabe quanto que em média a pessoa fica com o seu produto contratado, não tem problema que você vai descobrir daqui para frente também, tá? E é por isso que eu falei que o CAC é muito variável e muitas vezes você precisa descobrir muita coisa. Mas enfim, se você sabe mais ou menos quanto tempo ele fica contratado, então você pega a média de tempo ali que ele se mantém com seu produto ou serviço contratado e faz o seu CAC em cima daquilo ali. A mesma coisa, você tem uma consultoria, mesmo que você fique ali em média 3, 4 meses com o cliente, cobra em cima daquele tempo, daquele contrato médio. E essa é uma parte que o pessoal costuma errar bastante, tá? Então presta muita atenção nisso, porque essa é uma forma certa de você calcular o seu CAC. Muita gente me pergunta, Gustavo, quanto que é um CAC ideal? Qual que é uma porcentagem ideal para eu tirar do meu lucro para transformar em CAC? Tem muita gente que tenta fazer uma fórmula, tenta te falar, separa pelo menos 10%, separa 15% do seu lucro para transformar em CAC. Mas não é bem assim. Não existe uma fórmula, não existe um valor ideal, uma porcentagem ideal para você tirar do seu lucro para transformar em CAC. Tudo depende de você. Quanto que você precisa desse lucro nesse momento? Né? Porque o que acontece? O marketing digital, conforme você vai ver nas próximas aulas, ele depende muito de teste, ele depende muito de você entender muita coisa sobre o seu produto, sobre o seu público, sobre uma série de coisas. Então pode ser que no começo você esteja disposto a investir uma parte muito grande desse lucro para conseguir alcançar algum resultado. E conforme o tempo vai passando e você vai ganhando aprendizagem, você vai diminuindo essa porcentagem do lucro, né? Você vai diminuindo o seu CAC, porque agora você sabe que é possível. Então vou te dar aqui alguns exemplos, né? Eu, fora toda a administração de campanhas de clientes, né, eu tenho alguns negócios próprios também, algumas lojas virtuais. Em alguns negócios próprios que eu já atuei, por exemplo, eram negócios que eram um ramo totalmente desconhecido e novo para mim. Não era um negócio, por exemplo, que eu queria investir hoje e já ter a certeza de que eu vou ter um lucro amanhã, né, ou na semana que vem. Ou seja, primeira coisa, você já tem que entrar na campanha sabendo o quanto você consegue esperar para ter aquele resultado ali. Né? Isso daí vai ajudar você também a definir um pouco o seu CAC, porque o que acontece? Nesse ramo novo que eu entrei, eu não conhecia o público, eu não conhecia muito bem o mercado, eu queria testar e validar vários produtos que eu estava vendendo na loja. Então, assim, com todas essas incertezas que eu tinha, que é normal no começo do marketing digital, e você vai perceber isso. Se você também tem incertezas na hora da sua campanha, fica tranquilo que isso é super normal e está tudo bem. Tá? Então, assim, o que eu tracei de meta e o que eu defini de CAC para mim naquele momento ali? Porque eu queria simplesmente validar o que eu estava fazendo. Então, eu tinha ali um lucro médio de R$80 em cada produto que eu vendia. Então, o que eu defini? Que o meu CAC seria todo o meu lucro. Por quê? Porque eu estava em momento de aprendizado. Então, se eu lucrasse, eu estava lucrando ali
R$ 80 com cada produto e eu estava disposto a investir esses R$ 80 só para conseguir vender ele, para conseguir entender o quê? Quem estava comprando, que hora que eles mais compravam, quais regiões do Brasil que vendia mais, etc. Então aí conforme você vai entendendo, aí você pega várias análises e fala, bom, agora que eu já tenho bastante informação, vou diminuir um pouquinho o meu CAC para sobrar um pouquinho de lucro para mim, vamos diminuir o meu CAC para validar se o que eu aprendi com isso daqui realmente vai dar resultado. E aí você vai diminuindo o seu CAC. Tem muitas vezes também que você vai jogar um CAC lá em cima, custo de aquisição de cliente lá em cima, e vai descobrir que ele é muito menor. Eu já tive alguns clientes, por exemplo, que eles vendiam um serviço que custava, em média, R$ 5.300. Né? Era uma venda consultiva de um serviço. E para conseguir esse cliente, eles estavam dispostos a investir até R$ 1.500 para conseguir cada um desses clientes, que dava R$ 5.300. E aí o que aconteceu? Eles já tinham um pouco de conhecimento, né? Aliás, um bom conhecimento de qual era o perfil do público, qual era a empresa do público mais ou menos, quem eram os donos das empresas que mais compravam e tal. E passaram tudo isso, a gente colocou a campanha no ar. Eles estavam dispostos a investir R$ 1.500 daqueles 5.300 para conseguir o cliente. No primeiro mês de campanha, a gente conseguiu clientes a mais ou menos R$ 350. Ou seja, eles estavam dispostos a investir. A cada R$ 1.500 que eles estavam dispostos a investir, eles queriam cliente. E aí, no final das contas, logo no primeiro mês, a cada R$ 350 que eles investiam, eles estavam conseguindo um cliente. Ou seja, é uma diferença bem grande. Então, eles conseguiram um custo de aquisição de cliente bem menor, porque eles já conheciam um pouco mais o público do que eles estavam esperando e, consequentemente, conseguiram um ROI, né, um retorno sobre investimento, um lucro bem maior com a campanha. Existem outros produtos e serviços que são bem concorridos. Então, você nunca vai conseguir um CAC muito baixo em relação ao lucro que você tem. Mas é isso, o CAC ele é extremamente pessoal. Então é assim, o quanto você está disposto a investir para conseguir aquele cliente naquele momento. Você pode investir na sua campanha para aprendizado, você pode jogar o seu CAC lá no alto para conseguir aprendizado. Você tem muito conhecimento sobre o seu produto, sobre sua empresa, sobre o seu serviço, sobre a sua persona, as pessoas que compram. Então talvez você consiga jogar um CAC um pouquinho lá embaixo. Mas a questão é que não existe um valor ideal, não existe uma porcentagem ideal. E tudo vai de acordo com quanto você está disposto naquele momento. Tem muita gente, muitos empresários que falam o seguinte, o meu CAC tem que ser o menor possível. Não cai nessa. Não existe um CAC o menor possível. Você tem que ter um número e você vai entender que você precisa desse número para conseguir fazer as suas análises no futuro, para conseguir calcular o seu ROI, para conseguir saber se você tem realmente uma estratégia de marketing digital consistente e principalmente para conseguir traçar a sua verba de marketing e saber se você está investindo o valor ideal para o quanto você quer para o quanto você imaginou de meta e para o quanto você imaginou de CAC. Então, o seu CAC vai ajudar você a definir a sua verba de marketing, que é um dos próximos assuntos que a gente vai falar, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora, a missão de vocês pega o lucro que vocês anotaram da aula passada e definam o quanto vocês estão dispostos a investir em cada um, de cada um desses lucros dos produtos e serviços que vocês querem anunciar para transformar no seu CAC. Anota isso, porque em algumas aulas daqui para frente a gente vai usar algumas planilhas para mostrar um pouco melhor como você vai usar tudo isso para definir a sua verba de marketing no futuro para fazer as suas análises, tá bom? Então é isso e até a próxima aula.